Agora é hora de informação exclusiva aqui no Bastidores CNN. As Forças Armadas planejam seu maior exercício militar de 2025 em um local bem próximo à fronteira com a Venezuela. Um dos objetivos da ação é justamente treinar as tropas para o caso de uma nova escalada de tensão com o regime de Nicolás Maduro. Apuração do nosso grande analista de política, Caio Junqueira, que conversa com a gente ao vivo no Bastidores CNN. Caio, importante, eu conversei recentemente com José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e ele me disse, não vamos arredar pé da região, porque Maduro, falando de banho de sangue, Maduro, falando de retaliações, pode cumprir a promessa de campanha e invadir a Guiana. Exatamente, Uribe. Prazer estar aqui contigo, meu amigo, e com todo mundo aí dos bastidores da CNN. Vamos lá. Todo ano, Uribe, há exercícios militares por parte das Forças Armadas. Exercícios, na maior parte das vezes, individuais. Então, em 2024, por exemplo, a Marinha fez o seu principal exercício, a Força Aérea, a FAB, fez o seu principal exercício, e o Exército fez o seu principal exercício militar, que foi a Operação Perseu, que foi aqui no Vale do Paraíba. Qual que é o plano para 2025? É tentar fazer uma operação conjunta das três forças. O Exército Brasileiro está liderando esse movimento, com apoio, claro, do Ministério da Defesa. Já tem nome a operação, se chama Operação Atlas, a ser realizada em Roraima, que é o estado ali que faz a divisa com a Venezuela. E por que Roraima? Vamos lembrar, Uribe, a gente cobriu bastante juntos, inclusive, a polêmica em torno do Essequibo, né, daquela região na Guiana que Maduro ameaça invadir. O auge da crise foi ali no final de 2023, houve um deslocamento de tropas do Exército até lá, mas teve uma leitura de que poderia e deveria ser mais rápido, que em uma eventual ação de fato militar, seria necessária uma agilidade maior. Então planejou-se já desde aquela época, começou a se pensar num grande exercício militar em 2025, porque em 2024 o planejamento já estava feito, em 2025 próximo à fronteira. Isso já está em curso. E é importante a gente frisar, a ação em si, o exercício em si, é como um exercício numa hipótese mesmo de um conflito. Há um treinamento com paraquedistas, com deslocamento de tropas, de blindados, e aí ele começa já no primeiro semestre com esse deslocamento até lá. Vamos colocar Roraima, Amazônia, tem uma dificuldade de logística. Então imagina se estoura algo mais grave. As tropas precisam estar treinadas para chegar rapidamente lá. Então, muito embora o exercício em si esteja planejado para novembro, durante 15 dias, é considerado que a operação toda começa já com o deslocamento dessas tropas. A partir mais ou menos ali o planejamento abril, maio, já começa a haver esse planejamento, Uribe. E claro, Uribe, tem uma questão geopolítica muito forte aí, e aí essa parte que eu gosto, enfim, você também, e a gente acompanha a geopolítica mundial e principalmente na América do Sul. Por quê? Porque os Estados Unidos, diante dos sinais do Palácio do Planalto, do Itamaraty, ao chavismo, ao Nicolás Maduro, né, toda aquela história das atas eleitorais, há uma impressão nas Forças Armadas de que os americanos e parte da União Europeia também começou a se aproximar da Guiana. No ano passado, a comandante militar do sul dos Estados Unidos veio até a Guiana. Há um intercâmbio de militares entre a Guiana e os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos veem esses sinais do petismo, do Palácio do Planalto, do presidente Lula em relação a Maduro e fala, opa, se Maduro de fato avançar sobre esse Essequibo, não há ninguém ali para, vamos dizer, zelar pela Guiana, lembrando que a Guiana tem uma relação histórica com os americanos e principalmente com a Inglaterra, porque foi uma colônia da Inglaterra. Então, há um interesse das Forças Armadas de mostrar para dentro, e principalmente para fora, para os Estados Unidos, para o novo presidente dos Estados Unidos, que toma posse segunda-feira, Donald Trump, para a União Europeia, para os vizinhos, para Suriname, para a Guiana, né, que fazem ali fronteira com a Venezuela, que, olha, se Maduro avançar de alguma maneira, nós estamos preparados para uma eventual ação militar ali na região da fronteira.
Nós estamos com informação exclusiva de Caio Junqueira aqui no Bastidores CNN. O Brasil planejando uma grande ação militar próximo à Venezuela diante da reeleição, com atas que nunca foram divulgadas, com fortes indícios de fraude de Nicolás Maduro, em um momento depois que ele fala em derramamento de sangue e fez uma promessa de invasão da Guiana, criando uma guerra na América do Sul. Caio, ao contrário dos outros exercícios militares, essa operação terá presença maciça das 3 forças? Uribe, isso ainda não está muito definido. Eu posso te dizer com segurança que a ideia do Ministério da Defesa e a ideia do Exército Brasileiro, que é o maior efetivo, né, mais de 200 mil oficiais, em comparação com a Força Aérea e com a Marinha, que tem mais ou menos ali 80 mil oficiais, a ideia do Ministério da Defesa e do Exército é que sim, que seja uma ação das 3 forças. Eu te diria, pelo que eu consegui levantar aqui com a Força Aérea Brasileira, com a FAB, com a Aeronáutica, isso já está bem encaminhado, mas ainda não está bem encaminhado com a Marinha. Por quê? Porque Roraima não tem mar, né? Então, para a Marinha fazer um exercício desse num lugar em que não há mar, embora haja acesso a rios, enfim, por meio de rios, não seria, vamos dizer assim, em termos de prática militar, muito interessante ou tão interessante quanto será para o Exército e para a Força Aérea, que chega pelo ar em qualquer lugar. Então, isso ainda precisa ser tratado e definido com a Marinha. Eu apostaria que, havendo, sim, como há o interesse do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, como há uma questão geopolítica ali relevante, como há uma necessidade militar de enviar sinais aos Estados Unidos, à União Europeia, aos vizinhos, à própria Venezuela, de que há uma presença militar forte no Brasil, de que isso deve acabar acontecendo. Mas falta alinhar ainda com a Marinha este exercício conjunto das 3 forças, Uribe. Caio Junqueira, com uma informação em primeira mão, importantíssima, que vai ter repercussão provavelmente na Venezuela. A gente pode ver o Cabello, que é o ministro responsável pela Justiça e Paz da Venezuela, se posicionando, porque ele tem se posicionado em todas as polêmicas. Provavelmente haverá algum tipo de resposta ao Brasil naquela troca de farpas que a gente tem visto desde que foi anunciado o resultado das eleições, sem atas eleitorais, sem transparência, com mais um mandato para o ditador Nicolás Maduro. Caio, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto a você, meu amigo. Valeu, meu querido. Beijo a todos aí. Forte abraço, Caio. Obrigado pela informação em primeira mão.